Olá pessoal, nós vamos estar instruindo então sobre o fluxo de prestação de contas de editais de pesquisa por meio do fluxo MP0236. A primeira questão que eu vou explicar para vocês é então buscar na página da pesquisa da UFFS. Poderão digitar na barra do endereço uffs.edu.br/pesquisa. Acessando essa página, vocês poderão procurar o fluxo do processo MP0236, que são as orientações relativas à prestação de contas, nesta aba que eu estou selecionando agora. Em perguntas frequentes, ou simplesmente clicando neste fluxo MP236. Abrindo esse fluxo, vocês vão perceber que a etapa de prestação de contas ela é posterior à conclusão, de todas as etapas do processo que foram relativas ao pagamento e à liberação do recurso. Então, o pesquisador deve solicitar à CAPPG do seu campus que enviem o processo para a sua fila de trabalho da coordenação acadêmica do seu campus. E a partir do passo 14 do fluxo é que se inicia a prestação de contas. Muito bem, então, conhecido o fluxo, após você, pesquisador, vai no CIPAC, localiza o seu processo na fila da coordenação acadêmica. No caso, o meu processo já foi recebido, como exemplo, é este último aqui. Então, ele já está na fila de trabalho dos processos na unidade. Eu achei interessante, no meu caso, criar uma gaveta para eu guardar o meu processo durante todo o período, e então eu vou realizando a prestação de contas conforme eu faço os gastos. Para criar uma gaveta, nessa opção da ferramenta, vamos clicar na opção Nova Gaveta. Na nova gaveta, pode ser informado, por exemplo, processos referente à prestação de contas, professor Eduardo, ou simplesmente processos, professor Eduardo, pois pode ser uma gaveta genérica. E na pasta nós podemos colocar recursos de edital de pesquisa, podemos mencionar o número do edital, no caso, este processo se refere ao edital 89 de 2022, referente à prestação de contas. Vamos criar, portanto, esta gaveta. Após criada a gaveta, nós podemos selecionar o processo, que está aqui no final, processo final 24. Podemos ir aqui nesta opção e clicar na opção acessar processo. Vamos enxergar o processo, vamos visualizar o processo, para que a gente possa então colocá-lo na gaveta. Abrindo o processo, nós podemos ir nessa opção, mover processo para, e aí selecionar a gaveta. Processos professor Eduardo, e a gaveta que eu criei, recursos do edital de pesquisa 89/2022. Eu vou mover o processo para esta gaveta. Muito bem, o processo está na minha gaveta agora e eu terei fácil acesso toda vez que eu quiser localizá-lo. Como é que eu vou localizar agora? Clicando em mesa virtual, eu vou procurar a minha gaveta, dentro de processos na unidade. Em processos na unidade, eu posso encontrar a minha gaveta, processos, professor Eduardo. Clicando e procurando a gaveta aqui ao lado, eu localizo o meu processo, que está dentro desta gaveta aqui. Aí eu posso abrir o meu processo para iniciar
a prestação de contas. Clicando na aba Documento, nós podemos adicionar um documento para que a gente possa iniciar a prestação de contas. A primeira etapa da prestação de contas, de acordo com o fluxo do processo MP 0236, é o pesquisador adicionar os resultados finais do seu projeto de pesquisa. Caso o subprojeto de pesquisa não tiver sido concluído ainda, essa etapa poderá ser feita depois, que é o meu caso. Então, eu vou passar para o passo número 15, que é o passo relativo a adicionar o relatório de prestação de contas da pesquisa e os documentos relativos à prestação de contas, passo 15 e 16. Então, primeira coisa é adicionar o F9767, que é o relatório de prestação de contas, no CIPAC. Então, vou aqui em adicionar documento, adicionar novo documento, e vou adicionar o formulário F9767, relatório de prestação de contas. Vou escrever documento e vou em carregar modelo. Ok. Percebam que ele vai abrir já o modelo pronto e eu vou preencher os dados relativos ao meu projeto de pesquisa. Os dados relativos ao outorgado, que é o meu nome, os dados relativos ao meu projeto e assim por diante. Se quiser a gente corta essa parte aí para não pegar os dados pessoais. Não preencherei todos os dados, mas vou preencher os dados referentes à minha primeira prestação de contas realizada, que é o que agora nós precisamos fazer. Então, nós vamos inserir os dados relativos à nota fiscal e à despesa realizada. Bom, ao acessar a nota fiscal relativa à minha despesa, eu vou encontrar o fornecedor. O meu fornecedor, o arquivo está em tela, minha nota fiscal. O meu fornecedor foi, então, a empresa Ecoplastic. Foi uma compra de bombonas para uso em um projeto de pesquisa. Então, vou preencher o CNPJ e o nome do fornecedor. Copiar, colar. Novamente, na nota fiscal. Vamos procurar o CNPJ e vamos informar. Só tirar o dump ali que ficou. Depois a gente vai preencher o número da nota fiscal. Você vai buscar essa nomenclatura no número da nota fiscal, que é número 15229. Vai preencher a data da nota fiscal, que foi no dia 6/12 de 2022. 6/12 de 2022. A data do pagamento, que foi no mesmo dia. Essa é uma informação que eu, enquanto pesquisador, tenho, pois fui eu que realizei o pagamento. E os itens que constam na nota. No caso, foi uma bombona plástica de 120 litros. 2 bombonas plásticas de 120 litros. Então, vamos colar a descrição. O valor total da nota fiscal, que temos aqui, R$ 368,41, incluindo, nesse caso, também o valor do frete, que era possível pagar por esse edital. E a justificativa de emissão posterior da nota fiscal, se for o caso, não foi o caso, e de alguma observação necessária, também não foi o caso. Bom, o pesquisador então vai inserindo uma das despesas neste formulário. E aqui poderá fazer justificativas com relação a outras questões que possam acontecer ao longo do projeto, caso tenha pago parte da despesa com valor pessoal, caso, por exemplo, tenha feito qualquer outra questão que não fora devidamente explicada. Então, poderá usar esse campo. Neste outro campo, poderá solicitar incluir substituições de alterações de itens de despesas correntes e aqui embaixo de itens de despesas de capital. E neste último campo, poderá explicar caso não tenha tido cotação prévia em algum documento fiscal, o que também não foi o caso, mas caso tenha sido, poderá explicar, poderá referir na nota fiscal e colocar a breve justificativa.
Na última coluna é para o caso da nota fiscal não ter também o número do registro Prisma do subprojeto, que também não é meu caso, mas caso não tenha, também poderá fazer a justificativa. E no último campo é a informação do registro patrimonial, para no caso de bens de capital, né, pois terá que ser aberto um processo separado para registro patrimonial e este processo terá que ser informado aqui no ato final da prestação de contas. Muito bem, eu já fiz essa etapa, então, coloquei os dados relativos a essa minha despesa, eu vou continuar executando o meu projeto e vou ter outras despesas. Então, o que eu posso fazer neste momento? Eu posso adicionar esse documento, para que esse documento, então, fique no meu processo e eu possa continuar editando ele. E eu posso, então, de momento, finalizar essa minha adição do processo. Não conseguirei finalizar, pois eu preciso adicionar um assinante. Este assinante, no caso, meu nome, a minha assinatura. No caso, eu não irei assinar o documento e a gente orienta aqui que ele não seja assinado até que for concluída toda a prestação de contas, pois senão depois não é possível mais editar o documento. Agora sim, posso finalizar. Ao finalizar, eu ainda vou incluir mais 2 documentos, que é a nota fiscal e também a cotação prévia relacionada. Para isso, eu gostaria de mostrar para vocês que eu tenho o hábito de nomear o arquivo com o número da nota fiscal e nomear o arquivo da cotação prévia também com o número da nota fiscal, pois aí fica fácil quando o pessoal vai fazer a conferência da prestação de contas. Então, na cotação prévia, essa foi uma cotação prévia com base em orçamento enviado e orçamentos da internet. Então, foram inseridos todos os itens no arquivo PDF só e foi utilizado o menor preço. Muito bem. Então, e a nota fiscal também está aqui aberta. Agora, vamos incluir eles no processo. Vamos adicionar, então, novos documentos em lote. No meu processo, quero adicionar 2 documentos. O primeiro documento, vamos colocar a nomenclatura que está no próprio arquivo. Então, a nota fiscal que eu já identifiquei. Nota fiscal 15.229. Nós vamos chamar esse arquivo de nota fiscal. Nota fiscal. Não vai ser possível indicar aqui a numeração do arquivo, apenas o tipo de documento. Acredito eu que não vou conseguir. Não vou conseguir. Então tá. Então vamos escolher o arquivo. Por isso é importante a nomenclatura do arquivo. Vamos procurar o arquivo aqui na área de trabalho da nota fiscal. Agora vamos adicionar a nossa cotação prévia. Cotação prévia. Cotação. Vamos chamar de cotação ou pesquisa de preço. Ambos os arquivos, no caso da nota fiscal, é o arquivo original, PDF, enviado pela nota fiscal eletrônica, e o arquivo da cotação é uma cópia simples. Cópia simples. Vamos adicioná-lo também, que é a cotação prévia também nomeada, e sempre façam a nomenclatura com a nota fiscal, que daí é fácil do pessoal na prestação de contas conferir depois. Feito isso, vamos incluir a data do documento, que foi no caso dia 6, data de ontem, dia 6, e a data de recebimento, que é hoje, dia 7. E vamos adicionar esses 2 documentos. Então, os documentos foram adicionados aqui, e agora nós vamos assiná-los. Vamos adicionar a minha assinatura e vamos assinar. Então, eu, enquanto pesquisador, vou assinar. Professor de magistério superior, vou assinar. E vou colocar a minha senha para a assinatura desses 2 documentos adicionados. Após a assinatura, nós podemos finalizar e vamos manter o nosso processo na gaveta para a continuidade da posterior prestação de contas. Dando continuidade, então, ao meu processo de prestação de contas, após executar todos os gastos e colocar os comprovantes, que são as notas fiscais e que são as cotações prévias de cada gasto, né, o pesquisador está encerrando o seu processo de prestação de contas, né?
deverá concluir o preenchimento do formulário F9767, que é o relatório de prestação de contas, e assinar. Esse formulário ele está aqui pendente para assinatura porque eu fui realizando o preenchimento, né? É importante comentar aqui para vocês uma questão, que esse formulário é necessário que ele seja iniciado o preenchimento e a sua alteração ela ocorra, né, com a assinatura dentro de um período curto de tempo, como por exemplo 30 dias. Pois o nosso sistema ele limita que os documentos fiquem pendentes de assinatura por muito tempo. Então, dessa forma, a gente orienta que o pesquisador preencha esse conteúdo do relatório em documento à parte, que pode ser, por exemplo, um documento Word, né, LibreOffice, enfim, e só ao final do processo possa colocá-lo, né, poderá ficar alguns dias em edição e após assiná-lo. Então, nesse meu caso, eu estou adicionando aqui os comprovantes relativos a esse processo, estou praticamente finalizando minha prestação de contas e vou assiná-lo na sequência. Mas após isso, né, após ter feito a inserção dos comprovantes e preenchido o relatório de prestação de contas, eu vou voltar para o mapa do processo e verificar o que ainda mais é necessário para concluir a minha prestação de contas. Então veja que agora, ao fim da minha pesquisa, eu já tenho o meu relatório pronto, né, os meus resultados finais prontos, eu vou também adicionar os meus resultados finais, que eu não havia colocado antes, eu vou colocar agora como um anexo. Né? Da mesma forma que eu incluí documentos anteriores, eu vou lá e adiciono um documento que é os resultados finais. Recomendo a nomenclatura do arquivo se chamar resultados finais do subprojeto, para que fique adequada à identificação dos arquivos anexados no processo. Também depois, né, o pesquisador vai dar uma verificada em alguns documentos ainda necessários. Alguns documentos poderão ser necessários, como o GRU, que comprova com o comprovante de pagamento que houve o recolhimento de algum saldo que permaneceu no projeto. Também o pesquisador deverá anexar os extratos bancários, né, que comprovem toda a movimentação mês a mês em que ela ocorreu nos extratos, né, tanto da conta quanto da aplicação, né, para que o pessoal da contabilidade possa fazer a conferência. Também o pesquisador deverá anexar ao final do processo o comprovante de encerramento da conta. E caso tenha havido alguma ocorrência ao longo do processo, né, que houve a necessidade de justificativa e que essa justificativa não ser possível de ser inclusa no formulário 9767, o pesquisador poderá incluir um despacho padrão, né, explicando algo que possa ter acontecido. Também, um outro documento que poderá ser útil de ser incluso nessa etapa é alguma comprovação, né, de que houve prorrogação, por exemplo, de prazo desse projeto de pesquisa, né, se for o caso. Também, o pesquisador deverá incluir depois, ao final do processo, o ateste de nota fiscal por meio do formulário F9893, né? Esse formulário ele poderá ser adicionado no processo de maneira muito fácil em adicionar documento, novo documento. Adicionando esse novo documento, o pesquisador irá selecionar, né, o formulário F9893, vai abrir o ateste de nota fiscal. Então, vai preencher os campos automaticamente, clicar em escrever documento e após carregar modelo. Então, na opção carregar modelo, ok. Vai aparecer o modelo, né, em que o pesquisador irá preencher, né, que todas as aquisições dos materiais, dos equipamentos, né, foram de acordo com as notas fiscais que foram apresentadas no processo, e aqui todas as notas fiscais devem ser separadas uma a uma por vírgula, com os seus números. Então, várias notas fiscais podem ser colocadas nesse mesmo documento. E aí o pesquisador aqui vai estar atestando, né, que os seus materiais adquiridos, né, foram fornecidos de acordo com as especificações, quantidades e valores das notas que foram apresentadas, né? No caso aqui as notas fiscais. E aí o pesquisador irá preencher o seu nome, o seu CIAP, e clicar na opção outro, e aí irá especificar, né, que é o coordenador de subprojeto, aqui no meu caso, aprovado no edital 89, o FFS 2022.
Após preencher tudo isso, informar todas as notas fiscais, o pesquisador vai adicionar esse documento, clicando em adicionar documento, vai aparecer o documento aqui nessa lista, vai clicar no documento, após clicar nessa opção, o pesquisador vai ver que o documento vai estar nessa lista, vai clicar no documento, vai em adicionar assinante, minha assinatura e vai adicionar o documento aqui embaixo, finalizar. No caso, eu não concluí esse processo, mas eu poderia ter concluído. Depois que todos esses documentos, né, forem apresentados pelo pesquisador no seu processo de prestação de contas, ainda eu oriento que o pesquisador observe, né, tudo que foi feito e anterior ainda ao envio final da prestação de contas, confira se todos os documentos foram entregues. No item 5 do seu termo de outorga, que pode ser obtido no próprio processo e foi assinado pelo pesquisador, conforme estou mostrando aqui, mostram os documentos necessários e o fluxo da prestação de contas. No item 5.3, eu recomendo essa leitura atenta de todos os documentos necessários, que foram aqueles que eu citei anteriormente, né? E o pesquisador poderá verificar passo a passo se tudo foi feito e fazer a conferência. Após tudo feito, então, o pesquisador poderá fazer a entrega da sua prestação de contas, né? Assinar os documentos se ainda há uma assinatura pendente, como, por exemplo, ainda falta eu assinar aqui o relatório de prestação de contas e assim por diante. E depois vai clicar, né, lá no enviar processo e vai enviar o processo para a CAPPG do seu campus, né? No caso aqui, eu vou enviar o meu processo após a prestação concluída para a Coordenação Adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação do campus Erechim, né? E vou informar, né, nas observações para providências, que é o caso do fluxo posterior, que passa pela análise do Comitê Assessor de Pesquisa e da Diretoria de Contabilidade e do Conselho Curador para a conclusão da prestação de contas, conforme também previsto nesse fluxo.